Então vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E aqui nós temos no capítulo 21 grandes ensinamentos de Jesus para nós, ou através da vida de Jesus para a nossa vida. Aqui nessa passagem bíblica, nós entramos nos últimos dias de Jesus com os discípulos. Eram os últimos dias. Jesus já tinha ficado mais de 3 anos, né? É consensual que se diga que Jesus esteve 3 anos e meio, né? Por causa das datas que ele participou, né? Do que é dito que ele passou com os discípulos. Então, 3 anos, mais de 3 anos ele ficou com os discípulos. E ele ficou 3 anos, os discípulos aprenderam com ele. O que eu quero que você saiba é que a melhor forma de você aprender com alguém é convivendo com essa pessoa. Melhor forma. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque a gente pode ensinar para os nossos filhos muitas coisas. Mas eles vão aprender muita coisa, não só com o que a gente fala, mas com o que a gente faz também. Né? Então, nós influenciamos as pessoas que nós convivemos. E Jesus fez isso durante 3 anos. E é importante que a gente saiba, se nós podemos influenciar as pessoas também podem nos influenciar. Então, a gente, é uma mão dupla, né? Se tratando de nós, seres humanos, nós influenciamos, mas também nós somos influenciados. Então, nós temos que tomar cuidado com quem a gente escolhe para passar tempo junto, né? Então, é importante isso. Vamos então ao capítulo 21, né, de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 21, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que vem o seu rei, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essa profecia é de Zacarias, capítulo 9, verso 9 também. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos. E sobre estes, Jesus montou. Né? Então, colocou, na verdade foi um jumentinho, colocou sobre ali, mas Jesus montou sobre o jumentinho. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aqui é importante a gente falar sobre algumas coisas. Eu li 11 versículos, 11 versos, e vamos falar sobre tudo isso. Essa é a primeira parte. Né? Nós vamos falar sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e depois vamos falar sobre o que ele fez lá. Isso tudo é importante, tá? Isso aqui é alguns dias que antecedem a morte dele. O que é importante a gente saber aqui? O que aconteceu nessa ocasião? Primeiro, é importante a gente ver que Jesus não estava em Jerusalém, mas estava viajando para lá. Tem um lugar que fica na margem de Jerusalém, onde tinha um povoado chamado Betfagé. E nesse lugar havia ali um jumentinho e uma jumenta amarrados. Jesus manda discípulos para lá para pegar esse jumentinho emprestado. Veja que Jesus não tinha um jumentinho.
Mas ele foi pegar emprestado. Para quê? Para cumprir uma profecia. Ah, foi intencional isso? Ele quis fazer isso? Com certeza Deus fez com que ele assim fizesse. Para cumprir o que Zacarias disse a respeito do Messias. Isso até o judeu que não acredita que Jesus seja o Messias sabe que o Messias deve vir a Jerusalém, ou deve ir para Jerusalém, nós não estamos lá, deve ir para Jerusalém montado num jumentinho. Até o judeu acredita, só que aí eles vão fazer um jogo de palavras, né, os judeus cabalistas, falando que jumentinho significa o meio, isso e aquilo. Mas o importante é que a Bíblia diz que o Messias vai a Jerusalém montado num jumentinho. Então Jesus pede os discípulos para pegar um jumentinho emprestado, coloca os mantos, as capas, né? Geralmente a roupa judaica daquele tempo tinha a túnica e uma sobretúnica, um colete ou uma capa, né? Algo que era colocado por cima ali da túnica mesmo. Então, eles tiraram isso, ficaram só com a túnica mesmo, tiraram os mantos, né, as capas, e colocaram ali como se fosse uma celazinha, né, improvisada ali, um manto por cima do jumentinho para Jesus montar aquele jumentinho que nunca havia sido montado. Isso é o que me chama mais atenção nessa passagem bíblica. Um jumentinho que nunca havia sido montado. Era quase assim, o jumentinho estava quase deixando de ser potro. Ele ia começar ainda a trabalhar. Nunca tinha trabalhado, não tinha pegado, era cria ainda. Estava junto ali com a mãe dele. E é importante esse acontecimento, para mim, simbolicamente, porque nós devemos enxergar que para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, o Messias, a gente não pode compartilhar nada sobre a nossa vida. Aquele jumentinho foi exclusivo para que ele montasse. O primeiro a montar naquele jumentinho, o primeiro uso daquele jumentinho foi carregar o Messias, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos muitas tarefas na nossa vida, nós temos muitas responsabilidades. Você tem responsabilidade na sua família, no trabalho, na sociedade. Nós temos responsabilidades, nós temos coisas que a gente precisa fazer. Só que eu não posso viver apenas para cumprir minhas responsabilidades e só. Jesus, quando contou uma parábola do servo inútil, ele disse que se o servo ele faz apenas aquilo que lhe é mandado, ele é um servo inútil. Se você vive bem na sua família, se você trabalha bem, se você estuda bem, se você convive bem com as pessoas, se nós fazemos apenas isso, a gente está sendo inútil. O importante é para quem nós fazemos. Por que você trabalha? Você trabalha para ganhar dinheiro? Por que você cuida da sua família? Porque é a sua família? Por que você convive bem com as pessoas? Porque você quer viver em paz? É só por isso? Nós devemos fazer tudo que a gente tem na nossa vida, tudo em nós deve ser dedicado àquele que por nós morreu e ressuscitou. Pensa bem, se alguém deu a vida por mim, nada mais justo que eu dedicar a vida a essa pessoa. Mas não se trata uma troca de favores, não é isso que a Bíblia fala. Se trata de ser servo. Eu preciso servir a Jesus. Você pode servir a Jesus trabalhando, estudando, na sua família, com as pessoas que você convive. Você pode servir. Não é incompatível. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu vou trabalhar por tantos anos e depois que eu trabalhar eu vou fazer isso, vou dedicar a isso. Tem muita gente que pensa que a obra de Deus é oposto às coisas que são ditas seculares, né? Olha, tudo o que nós temos deve ser consagrado a Deus e ao Filho dele. Tudo.
Sabe, o culto, ele não é para acabar quando a gente faz a oração final aqui. A nossa vida tem que ser um culto a Deus. Nós devemos ter consciência de quando a gente pega um prato na nossa mão, de que foi Deus que deu aquela comida para a gente e agradecer a Ele. A gente tem que ter consciência que se a gente pode trabalhar, é Deus que deu a condição da gente trabalhar, saúde para isso, e a gente deve fazer dedicado a Ele. A gente tem que ter consciência de quando Deus nos dá a oportunidade de ajudar uma pessoa, a melhor ajuda que a gente pode dar para essa pessoa não é apenas fazer um favor para ela, mas apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para essa pessoa. Sabe, a nossa vida precisa ser dedicada, tal como aquele jumentinho saiu dali de onde estava amarradinho. Era apenas um jumentinho que estava lá amarradinho, mas Jesus chamou ele. Jesus pediu ele. E aquele jumentinho que estava lá, encostadinho no cantinho, carregou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até uma dica de filme interessante, que não trata dessa passagem, mas é legal para as crianças assistirem. Tem um filme que em inglês ele chama The Star, mas em português chama A Estrela de Belém. É até interessante para as crianças assistirem, né, e conhecer algumas lições sobre o nascimento de Jesus. Ele não vai falar muito sobre o nascimento de Jesus, mas ele trata sobre humildade, sonho, né, desejos que às vezes a pessoa tem e tudo. E às vezes Deus pode nos dar muito mais coisas do que a gente está pensando, mas não da forma que a gente espera. Enfim, é importante a gente saber que Jesus, ele foi carregado por aquele jumentinho. Ele entrou lá. E aí, outra coisa que eu preciso entender é que o jumentinho estava carregando Jesus, mas ninguém falou nada para o jumentinho. Ele só estava carregando Jesus. E aí, toda a atenção das pessoas era para Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, as pessoas estavam estendendo as vestes diante dele, estendendo ramos de árvores, né, diante dele, para ele passar, para ele ser recebido com louvor, entrando de forma gloriosa, né, triunfal, vamos dizer assim, em Jerusalém. Essa passagem que é conhecida como a entrada triunfal em Jerusalém, né, como se Jesus estivesse chegando como um rei. E de fato, aquelas pessoas que estavam ali sabiam que ele era um enviado de Deus. É por isso que, voltadas para ele, as pessoas disseram: Hosana. Hosana significa salva agora. É uma expressão que se tornou uma expressão de louvor em hebraico. Hosana saúdem, né? Exaltem, é algo assim, mas Hosana significa salva agora. É uma expressão hebraica que tem isso, mas se tornou uma expressão de louvor ao Messias, né? Outra coisa que eles disseram é Baruch Rabá Hashem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles sabiam que Deus o havia enviado. Essa saudação que se encontra no livro de Salmos, mais precisamente aqui, Salmo 118, verso 26, bendito o que vem em nome do Senhor, é uma expressão que o Messias receberia. Então ali, aquelas pessoas, aquela multidão, que é interessante que eles estavam andando atrás de Jesus e indo à frente de Jesus. Então aquelas pessoas não estavam em Jerusalém, estavam chegando em Jerusalém para uma festa que estava acontecendo ali. Já estava próximo da festa da Páscoa. Então muitos judeus de várias partes estavam indo para lá. Então pessoas que não moravam em Jerusalém chegaram a Jerusalém reconhecendo: esse é o Messias. Eu creio que ele é o Messias. Tanto que quando perguntar quem que é esse aí, o povo de Jerusalém não conhecia ele. Quem que é esse? As pessoas que estavam atrás dele e adiante dele gritaram: esse é Jesus,
O profeta de Nazaré da Galileia. É ele. Ah, quem que é? Jesus. Ele é. Sabe, irmãos, muitas pessoas vão enxergar Jesus apenas como alguém que é exaltado. Não vão enxergar ele como quem ele é, o Messias, o nosso Senhor. Quem vai mostrar isso? É você e eu que cremos nele. Aquelas pessoas que criam que Jesus é o Messias é que falaram para eles. Quem que é esse? Aí eu pergunto para você e para mim. Quem é que nós estamos mostrando que Jesus é para as pessoas que nos cercam? O que a gente está dizendo para as pessoas que Jesus é? Você pode dizer, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Filho de Deus. Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas o que as suas atitudes e as minhas atitudes estão mostrando para as pessoas que Jesus é? Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso ser parecido com o meu mestre. Né? Então ele entrou lá em Jerusalém dessa forma gloriosa. Agora eu quero falar com vocês sobre o que Jesus fez lá em Jerusalém, que é muito importante. E eu espero que esse mesmo acontecimento que Jesus fez em Jerusalém aconteça no seu e no meu coração. Verso 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Ele está citando Isaías 56, 7. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Né? Cumprindo a profecia de Jeremias, capítulo 7, verso 11. O que diz que o zelo pela sua casa me consumirá. Então é importante a gente ver isso que Jesus fez aqui. Verso 14. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, quer dizer, nós reconhecemos que o Senhor é o Messias, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, vocês nunca leram. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor, citando Salmo 8, verso 2. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Olha, tudo isso aqui que aconteceu é muito importante. Jesus, ele foi até Jerusalém com uma missão. Ele entrou no templo. E quando ele entrou no templo, aos arredores do templo, quando a gente fala templo, dá a impressão que a gente está falando do lugar lá que o sacerdote entrava, né? Onde eram oferecidos pães, incenso e tudo. Não, ali só sacerdotes entravam. E no lugar santo dos santos, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas ao redor do templo em si, no pátio do templo, era chamado templo já. Então, os arredores do templo, o lugar que as pessoas já usavam, as escadarias, né? Onde as pessoas costumavam já chegar e já ter uma reverência a Deus, à palavra de Deus, ao povo de Deus, né? Ali já era considerado templo. Então ali nas escadarias do templo, nos arredores ali do pátio do templo, estavam cambistas, que eram pessoas que trocavam o dinheiro de outros povos pelo dinheiro do templo, o dinheiro que era usado para oferecer ofertas no templo. Tinha um dinheiro, uma moeda especial para isso. Ali também tinha pessoas vendendo animais para sacrifício, rolinhas, pombinhos, talvez algumas ovelhas. Tinha gente também
vendendo algumas coisas ali, alguns utensílios que eram para ser oferecidos, ofertados no templo. O que Jesus fez? Jesus fez um chicote de cordas, nós temos essa informação por outros relatos dos evangelhos, fez chicote de cordas e derrubou a mesa do cambista, saiu moeda para um lado, pombinho voando, rolinha para um outro, né? E animalzinho fugindo, e todo mundo, ele causou um alvoroço ali. E é interessante que a gente não vê as pessoas prendendo ele por causa disso. E quem tinha autoridade dentro do templo eram os sacerdotes. Eles não prenderam Jesus por causa disso. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam errados de deixar isso acontecer lá dentro. Os sacerdotes daquele tempo, pelo menos a maioria deles, tinham se corrompido. Ali já não existia mais o sacerdócio vitalício, né, e o governo dos sacerdotes ali, da linhagem ali da família de Arão, mais o sumo sacerdócio já era por eleição, já não era vitalício mais, tinha um monte de coisa que mudou, infelizmente. E quando Jesus chega ali, ele limpa o templo, ele purifica o templo. E como que ele limpa esse templo? Tirando dele, expulsando dele aquilo ou aqueles que não estavam corretos, não estavam fazendo o que é certo. Ele expulsou do templo aquilo que não prestava, aquilo que estava errado. E é isso que acontece na vida de alguém que crê em Jesus. Quando Jesus passa a morar no coração de alguém, na vida de alguém, a vida dessa pessoa vai ter expulsa, né, aquilo que não presta. Na sua mente, o seu coração, os seus planos, os seus projetos, seus sonhos. Você pode ter sonho, claro, mas não pode ser coisa que contradiga os ensinamentos de Jesus. Nós precisamos ser esse templo hoje. Nós somos o templo do Espírito de Deus e nós precisamos deixar que em nossa vida seja feita uma limpeza. Aquilo que não presta não pode estar no nosso coração. Tem coisa aí dentro que não presta? Tem sentimento aí dentro que não presta? Tem pensamento aí dentro que não presta? Tem projetos e planos que estão aí, coisas matutando, né, engrenagem girando, planejando certas coisas que não provém de Deus? Se sim, lança isso fora. Não deixa isso continuar. Jesus tirou aquelas coisas que não prestavam de lá. Não era para estar lá. Não era para ter gente vendendo coisa dentro do templo. O templo não era para vender coisa. Era para oração. Era para sacrifício. Era para dedicar-se a Deus. E assim tem que ser a nossa vida. Tudo que você e eu fizermos precisa ser dedicado a Deus e ao Filho dele, Jesus, o Messias. É importante a gente ter essa consciência. Então a gente precisa deixar a limpeza ser feita na nossa vida. Sabe o jumentinho que entrou lá com Jesus em Jerusalém? Ele não apareceu para ninguém. A gente tem aqui o relato dele, ó. A gente não sabe o nome dele. A gente não sabe mais nada, além que ele era lá de Betfagé, um povoadozinho vizinho de Jerusalém. Só isso. Mas uma coisa está registrada a respeito dele. Ele carregou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você e eu queremos ser conhecidos? Como aquele que levou os ensinamentos de Jesus, aquele que serviu a Jesus? Ou você quer ser conhecido como aquele que foi uma pessoa bem-sucedida, que enriqueceu? Como é que você quer ser conhecido? Tem muita gente por aí que é conhecido como pessoa bem-sucedida, mas será que é mesmo para Deus? O sucesso para Deus é muito diferente do que o sucesso do mundo. Então é importante a gente levar isso em conta. A nossa vida é o templo de Deus e a gente tem que deixar a limpeza ser feita. A gente tem que deixar a limpeza acontecer na nossa vida. E assim que a nossa vida venha a entoar um louvor verdadeiro ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que a nossa vida venha a exaltar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
através das nossas atitudes. Pessoas vão se revoltar contra isso. Pessoas vão ficar indignadas, porque essas pessoas queriam ter glória para elas e não queria que a gente desse glória para, de fato, a quem essa glória pertence. Os sacerdotes estavam lá falando com as criancinhas, estavam lá falando com Jesus. Você vai deixar eles continuar falando isso, Osana, o filho de Davi? Vai deixar eles ficar te exaltando? É isso? Você vai deixar eles fazer isso? Mas eles estavam fazendo certo. Aqueles sacerdotes, por inveja e falta de entendimento, porque eles não acreditavam. A maioria dos sacerdotes era saduceu, não acreditava na ressurreição. Incrível isso, eram sacerdotes, mas não acreditavam na maior parte das escrituras. Não acreditavam. Acreditava na Torá apenas, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O resto não acreditava, a maioria. É triste isso. E por isso tinham inveja de Jesus, queriam ser exaltados. Então, irmãos, não queira. Duas lições que a gente extrai daqui. Primeira é do jumentinho. Não queira ser exaltado, mas exaltar Jesus. E segunda lição do próprio Senhor Jesus é: o nosso coração não pode ter espaço para coisas que não devem estar dentro dele. Nosso coração tem que ser um lugar de honra. A nossa vida tem que ser um lugar de honra a Deus e ao Filho dele, Jesus o Messias. Então é isso que nós temos para hoje. Que Deus abençoe a nossa vida, nos dando condição de viver segundo essa palavra.